Já fazia algum tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo. Eu acho que é uma das mensagens que eu mais recebo, que é pra fazer um vídeo falando da minha trajetória na medicina, como tudo começou, como eu estudei, enfim. Então, faz muito tempo que eu tenho vontade de ser médica. Na verdade, desde que eu era criança, desde que eu me lembro, eu queria ser médica. Claro que eu já tive fase de querer ser astronauta, essas outras coisas, mas assim, a medicina sempre foi uma certeza na minha vida. Então, eu sabia que eu ia ser médica, só não sabia como nem quando. Então, quando eu comecei na quinta série, eu já comecei a ficar muito estudiosa. Eu era realmente uma criança, sabe aquelas criancinhas que, tipo, só fazem estudar? Eu era essa criança. Eu lia, tipo, todos os livros. Quando eu tirava 9 na prova de matemática da sexta série, eu chorava porque eu queria ter tirado 10. Esse tipo de coisa, eu era essa pessoa. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Como eu sabia que eu queria medicina, eu também me colocava essa pressão desde muito cedo, desde a quinta série. Eu dizia, não, eu quero medicina, então eu vou estudar muito. Eu dizia pra minha mãe, e a minha mãe dizia, estude mesmo, minha filha. E aí, quando foi passando o tempo, que eu fui chegando já no ensino médio, eu entrei no mundo das Olimpíadas. Então eu fazia todas as Olimpíadas que vocês imaginarem. Eu fazia Olimpíada de Física, de Química, de Matemática. Na verdade, acho que eram só essas 3. Até de Astronomia eu já fiz Olimpíada, mas eu não fui bem nessa. E aí eu comecei a me apaixonar pela parte de exatas, principalmente por Física. Quando eu tava na 8ª série, que é 9º ano, eu ganhei uma medalha, que era medalha de prata, então eu fiquei super empolgada e comecei a estudar muito física. E aí quando foi no primeiro ano do ensino médio, eu ganhei a medalha de ouro da Olimpíada Brasileira. A medalha de ouro da Olimpíada Brasileira de Física. Então, eu comecei a ficar muito empolgada com isso. Eu entrei, na época tinha, não sei como é hoje, mas aí tinha a seletiva brasileira pra ir pra Olimpíada Internacional de Física, que eu acho que ia ser na Alemanha. E aí eu comecei a querer ir pra Olimpíada Internacional de Física. E aí eu comecei a entrar num limbo da física. Eu comecei a estudar integral, derivada, porque, assim, para resolver o nível daquelas questões de física, eu precisava ter esse nível de matemática. Comecei a estudar por livros russos. Quem é dessa área vai conhecer. Irodov, Saraeva. Era surreal. O nível, assim, muito difíceis. Os livros, aqueles... Nossa, o Irodov é muito difícil. E aí eu comecei a me empolgar muito. E aí eu, sim, de repente eu vi que eu estava muito atrás das outras pessoas em relação à redação, em relação ao português. E aí eu parei um pouco e pensei, nossa, eu não quero engenharia nem física, eu quero medicina. Tipo, física pra mim era um hobby, sei lá. E aí eu parei com essa obsessão e comecei a estudar realmente focada no vestibular. E aí eu comecei a fazer vários cursinhos. Eu fazia cursinho principalmente de redação português, que era o que eu tinha mais dificuldade. Eu fiz Arinha no primeiro ano e nos outros anos eu continuei fazendo outros cursos de redação, porque realmente era meu ponto fraco, sempre foi. E também fazia cursinho de biologia, de química, Gente, acho que eu fazia de química. Bem, eu não fazia de física, porque pra mim era tranquilo. Enfim, então eu estudei muito no primeiro ano, muito no segundo ano, muito no terceiro. Fazia cursinhos além além da escola. E quando eu terminei o terceiro ano, que eu fiz a prova de vestibular, eu passei. Passei na minha universidade, que é a que eu fiz, que é
UFPB, Federal da Paraíba, eu passei em primeiro pelo Enem, que é o SISU. E também tinha uma parte das vagas que era vestibular normal. E no vestibular normal eu passei em segundo, ou foi terceiro? Não, pra medicina foi segundo. E aí eu passei também em outras faculdades, eu passei na UFC do Ceará, na UFRJ do Rio, na FAMERP, na Santa Casa aqui em São Paulo. Que eu tô me lembrando foram essas. E aí, na época, meus pais acharam melhor ficar em João Pessoa, porque eu tinha só 17 anos, tudo mais. E aí eu acabei ficando. O que foi uma ótima decisão no final das contas, eu realmente era muito nova. E com relação a isso de primeiro lugar, eu tô falando aqui, mas que fique bem claro que eu não vejo nenhuma importância nisso. Na verdade, a pessoa que passou em primeiro vai fazer o mesmo curso da pessoa que passou em último. Então, assim, é uma coisa totalmente aleatória. Às vezes as escolas usam isso pra fazer propaganda. Mas assim, que no final não tem importância, né, gente? O que importa é você passar. E eu também não tinha nenhuma pretensão de ser primeiro. Eu tinha a pretensão de fazer o meu melhor e passar, que é o que eu sempre fiz. Gente, a intenção desse vídeo era falar sobre a trajetória para entrar para medicina. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre a medicina mesmo, tipo, desde que eu entrei até eu me formar, e com relação a estudar para a prova de residência e a própria residência que eu tô fazendo. Então eu posso fazer isso depois. E é muito bom quando vocês me mandam sugestões, perguntas, porque eu consigo saber melhor o que é que eu posso criar, né, de conteúdo pra cá e tudo mais. Então fica até mais fácil se vocês comentarem no YouTube do que no Instagram, porque no Instagram, como tem mais mensagens, fica mais difícil de ver. Então, se vocês tiverem sugestões, ideias, perguntas, vocês podem colocar aqui nos comentários. E por favor, dá like no vídeo, seguir o canal, porque vai me ajudar muito. Certo, gente? Beijo.